Olá, vamos gravar a terceira parte da aula de O Livro dos Espíritos, do dia 13/6 de 2020, sábado, que costumamos estudar às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos vendo o livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. E dentro do capítulo 6 estamos no item 8, Lembrança da Existência Corpórea. Paramos na segunda parte na questão 306b e agora então vamos para a questão 307. Kardec pergunta: de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Das duas maneiras. Às vezes ele vê como que um filme passando, Essa vida vai se desenrolando, mas é tão rápido que a gente não consegue imaginar isso. E às vezes é como se fosse um quadro mesmo, algo estático, assim, uma situação que se apresenta ali. Não é assim com a nossa memória? Não é? Às vezes a gente lembra nos mínimos detalhes, lembramos do que dissemos, do que ouvimos e como estavam as pessoas postadas naquela situação. Alguns se recordam da roupa, da cor da roupa, enfim, do que fazia antes de chegar lá ao local. Alguns se lembram com detalhes e outros se lembram de um quadro mais geral, mais importante. Então, das duas maneiras, dependendo como aquela situação impactou, mas nós podemos sacar a nossa memória de várias maneiras, de acordo com a nossa necessidade, com a nossa competência também para acessar essas memórias. Deixa eu dizer assim, por exemplo, traumas. Falando dos espíritos encarnados, nós temos memórias ocultas, que muitas vezes promovem traumas, que precisam de processos terapêuticos para que a gente desenterre essas memórias, para que a gente abra a caixa e traga essas memórias para trabalhá-las e assim nos livrarmos desse trauma. Óbvio que a gente gostaria que isso fosse feito rápido. Freud dizia que é meio perigoso, que a gente tem que construir estruturas para dar conta dessa memória. Não é diferente quando desencarnamos. Imagine que nós chegamos ao mundo espiritual e descobrimos que o nosso filho, a nossa filha, alguém que nós amamos, um deles nos matou em vida anterior, ou nós matamos. E todo aquele amor construído ao longo da vida, de repente, pode ser abalado, Então, essa memória muito brusca fica guardada como se fosse um trauma e que precisa, então, ser sacado, de maneira terapêutica. No mundo espiritual também existem processos terapêuticos, espíritos que vão nos ajudar a trazer memórias no momento correto, da forma correta, para que a gente possa trabalhar. Então, imagine, no momento do planejamento reencarnatório, aí eu me recordo de uma situação passada e falo, puxa, preciso reparar isso. Dá para incluir aí na minha encarnação um compromisso com esse espírito? Porque ali é o momento certo de eu me lembrar daquilo, de eu trazer o trauma do passado à tona para então propor uma solução. A questão agora, ainda na 307, tem um comentário, na resposta, assim, que diz que muitas vezes a gente, conversando com o espírito na reunião mediúnica, ele não se lembra do próprio nome, não se lembra do nome das pessoas que convivia com ele. Então, aquele estado de confusão que eu falei, pode ser que a pessoa, que o espírito, apresente isso ao desencarnar. E aí pode até ser confundido isso como uma fraude, Não é o espírito, não, ele não se recordou. Mas às vezes, dentro da confusão, por isso que quando a gente tem que dar recados, por exemplo, e agradecer, eu gosto sempre de anotar, levar o papelzinho lá, para não esquecer. Porque às vezes você sabe que tem que agradecer 10, mas na hora que está falando agradece 9, e aí aquele um que não foi agradecido vai ficar chateado. Então os espíritos às vezes estão dando alguma comunicação na reunião mediúnica e se esquecem de citar alguém. E isso não quer dizer que não seja o espírito.
Pode ser ele realmente. Ele está falando dos parentes ali, não citou alguém, mas ele só não se lembrou naquele momento. Pode ser o espírito, sim. Claro que nós temos que, para testar a identidade do espírito, vermos outros itens, não só esse. A questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Diz que todo o seu passado se desenrola diante dele, mas no meio da resposta tem assim, ó, mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Então, nós não damos conta de nos lembrarmos de tudo. Então, vamos nos lembrar daquilo que é importante para aquele momento. Né? Como se nós tivéssemos um arquivo de memória mais presente, né? Fácil de nós sacarmos, e um arquivo de memória é como se tivéssemos, não, exatamente assim que nós temos, né? E o nosso inconsciente, quer dizer, um arquivo de memória que não é tão fácil de acessar, mas que poderemos acessar caso seja necessário, e com o nosso desenvolvimento, aí ficaremos com acesso pleno a todas as nossas memórias. No momento presente, isso dá muita controvérsia, viu, nos estudos espíritas, porque como o Espírito Verdade fala, olha, ele pode acessar, mas, e as pessoas só vai no pode, não, ele se lembra de tudo, mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta. Então eu dou um peso a isso pela experiência de reunião mediúnica. A gente percebe que muitas vezes o espírito está focado, né, num processo obsessivo porque o outro prejudicou ele, mas ele não se lembra de uma vida anterior quando ele foi o algoz. E isso às vezes é propiciado numa reunião mediúnica, né, num processo terapêutico, nós na verdade auxiliando a espiritualidade que faz essa ação, e o espírito então percebe que ele não é tão vítima e muitas vezes ele muda a sua postura porque percebe que ele iniciou todo aquele processo, ele na verdade é o que mais agrediu até. Então é importante a gente entender que ele pode se lembrar, mas não se lembra de tudo imediatamente, dadas as condições evolutivas de cada um. A questão agora a ser abordada é a 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Depende, né, da situação dele, mas se tiver uma situação evolutiva média já, não vai se importar muito com o corpo, não vai ter nenhuma relação com o corpo em decomposição. Para ele é uma vestimenta que ele deixou para trás, uma vestimenta que mais atrapalhava do que ajudava. Claro que espíritos muito materializados ainda podem estar apegados a esse corpo. Quem valorizava muito a beleza física, alguns aspectos do corpo, né, pode ficar apegado. Mas é uma situação mais específica. De um modo geral, o espírito livre do corpo não se preocupa muito com o corpo, não. A questão 309A, complemento dessa. Que sentimento experimenta à vista de seu corpo em decomposição? Quase sempre a indiferença, né? Como eu falei, não é muito importante para ele. Numa das aulas surgiu a questão da cremação, né? O que o Espiritismo diz sobre a cremação. E diz que é uma ação profilática, né? Muito boa, porque é onde enterrar tantos bilhões de seres humanos aí. Mas o espírito não vai sentir, né, que está sendo queimado? Na grande, não tem uma porcentagem, mas na grande maioria dos casos não, né? Ele não vai ter relação com isso. Mas e no caso dos espíritos mais apegados? É mais fácil a espiritualidade proteger esse espírito durante o tempo da cremação do que protegê-lo durante todo o período de decomposição do corpo. Então eles podem promover como que uma sonolência, um torpor nesse espírito, e aí passando, né, a cremação, ele não tem então mais esse problema. Então não há nenhuma contraindicação nos livros espíritas, ao contrário, até
até um incentivo a esse processo de cremação. Pede-se para aguardar, né, o tempo, acho que 72 horas, se eu não me engano, e depois, né, pode ser realizado. O único problema não é espiritual, não, é mais material mesmo, que é numa das aulas que nós comentamos isso, alguém disse que é bastante caro, né, o processo de cremação, não são todas as cidades que oferecem isso, mas do ponto de vista espiritual isso é tranquilo.